E aí pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo Hervati e esse é o canal Estudo Direito, com dicas aí para ajudar o seu estudo, seja você concurseiro ou estudante do curso de Direito, beleza? Então hoje meu propósito aqui é fazer uma revisãozinha sobre recursos dentro do processo de trabalho, beleza? Agradecer a professora Catiane, sem seus ensinamentos seria impossível eu confeccionar essa linha do tempo aqui digitalizada. Valeu, professora. Um abraço para a senhora. Bom, vamos lá então. Meu objetivo aqui não é tratar especificamente da linha do tempo, né, que a gente já conhece, da linha do tempo do processo de conhecimento dentro do processo de trabalho, que é bem parecido dentro do processo civil também, né? A gente tem a petição inicial, notificação, a audiência de conciliação, a AIJ, na verdade a gente tem a audiência una, né, e a gente tem a sentença no final. E aí dessa sentença a gente pode se insurgir em determinados casos, beleza? Então é esse processo resumido que eu mostrei aqui. Na verdade a gente vai ver que depois da sentença muita água pode rolar ainda, né? 300 bilhões de recursos, e a gente vai tentar ver a maioria deles aqui, beleza? Então vamos voltar aqui, a petição inicial, protocolada lá na vara de trabalho. O primeiro ato processual do cartório é notificar o réu, certo? E aqui já surge a primeira oportunidade de um recurso, né? Que é o quê? Caso não se cumpra a regra do artigo 651 da CLT, que nesse artigo a competência relativa territorial, que é o quê? A petição tem que ser distribuída no local de prestação de serviço. Então, se o réu alegar a exceção de incompetência e ele tem 5 dias para fazer isso, os autos vão conclusos ao juiz, e aí o que acontece? Se a audiência de conciliação é suspensa e o juiz é obrigado a intimar o autor para se manifestar em 8 dias. Beleza? Caso aí o autor se manifesta, se o juiz, porventura, for acatar essa exceção de incompetência, e aí, como é uma competência territorial, ele vai remeter esse processo a outro tribunal, nessa hipótese é uma exceção, tá? Porque, na verdade, essa sentença do juiz, essa decisão do juiz, é uma decisão interlocutória, né? Como regra, né? A gente tem lá o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, mas nesse caso a gente tem uma exceção e cabe aí nesse caso um recurso ordinário de uma decisão interlocutória, conforme previsto na súmula 214 aí do TST, beleza? Então já é um recurso que surge nesse processo inicial aí, tá? Então a gente tem a audiência de conciliação, que eu pulei aqui, e a audiência de instrução e julgamento, onde o juiz, né, prolata a sua sentença. Já dessa sentença, o que acontece? Uma sentença ilíquida, né, e vai ser tornada líquida no futuro processo de execução, que a gente vai ver em outro momento, tá? E dessa sentença, dentro de 5 dias, cabe a interposição do quê? Dos embargos de declaração, que é o primeiro recurso que a gente vê nessa nossa linha do tempo. Os embargos de declaração surgem para o quê? Para esclarecer ou integrar uma decisão. Essa sentença do juiz aí, se ela for omissa, obscura ou houver uma contradição, a gente pode embargar essa sentença, né, com embargo de declaração, para que o juiz esclareça ou integre a sua decisão. Vamos botar aqui, ó, com regra, vou trazer para cá. Como regra, o que acontece? Como regra, não é obrigatória a apresentação das contrarrazões. Por quê? Eu fiz merda aqui. Por quê? Em regra, esses embargos de declaração são só para esclarecer a decisão, né? Então o juiz não vai modificar a sua decisão, ele só vai esclarecer. E por isso que não cabe contrarrazões da parte contrária. Mas, se porventura esse embargo de declaração tiver a capacidade de integrar a decisão, ou seja, modificar a decisão, aí sim o juiz deverá abrir prazo para a parte contrária para que ela se manifeste e apresente as suas contrarrazões. Interessante que a apresentação do embargo de declaração interrompe o prazo do RO, que é de quê? De 8 dias, conforme previsto no artigo 895 da CLT. Beleza? Então, o que acontece? Da sentença, coube embargo de declaração, imagina que o juiz não esclareceu a sentença, e aí a gente apresenta o nosso RO a contar de 8 dias da decisão do embargo de declaração, beleza?
o RO ele é apresentado no TRT, beleza? Então, o que acontece? Na verdade, o RO ele é apresentado na vara de trabalho, né? Ele é admitido, conhecido na vara de trabalho e submetido ao TRT para julgamento. Beleza? Então, lembra que a gente tem que apresentar o recurso ordinário em 2 folhas, né? Numa folha a gente apresenta os requisitos de admissibilidade e na segunda folha o mérito do recurso em si, certo? Interessante que, se esse recurso for trancado, né, por causa dos requisitos de admissibilidade, a falta de um requisito de admissibilidade, caberá o agravo de instrumento. Ou seja, se houver o negado, se esse recurso ordinário for negado conhecimento, negado segmento, negado admissibilidade, caberá o agravo de instrumento para destrancar o recurso. Interessante também a gente notar o seguinte, ó. Nesse RO, como eu falei, a gente tem 8 dias para apresentar o RO lá na vara de trabalho, que vai ser submetido ao TRT. Mas pode acontecer de que o advogado perca esse prazo, né? Se a gente perder esse prazo, há a possibilidade da apresentação de um outro recurso, que na verdade não é bem um recurso propriamente dito, mas é uma ferramenta, né, que é o recurso adesivo atrelado ao RO da outra parte. Mas esse recurso ele tem um requisito, tá? Ele só cabe se a outra parte apresentar um recurso. Vamos lá, imagine um juiz, você entrou com a petição inicial pedindo 10 pedidos, tá? E aí o juiz julgou 5 pedidos favoráveis ao autor e 5 pedidos favoráveis ao réu, beleza? Então os dois podem se insurgir. Imagina que uma das partes perde o recurso ordinário, mas a parte contrária apresenta o recurso ordinário, certo? Então uma das partes apresentou o recurso ordinário e a outra parte perdeu o prazo para o recurso ordinário. Só que essa parte que perdeu o prazo, ela precisa apresentar as contrarrazões contra esse recurso ordinário, né? E aí, nessa apresentação das contrarrazões contra o recurso ordinário dessa parte, que não perdeu o prazo, eu posso apresentar também meu recurso adesivo. Já que a ideia já que eu vou apresentar as contrarrazões e perdi o prazo, por que não apresentar o meu recurso ordinário nesse momento, né? Óbvio que é uma desvantagem, que se o recurso ordinário da parte cai, o seu recurso adesivo também cai. Então, por isso que é um recurso sensível, né? Beleza. Seguindo aqui, do julgamento desse recurso ordinário, se caso indeferido, eu tenho 8 dias para apresentar um recurso de revista, o RR, no TST. Beleza? Da mesma forma, ele é apresentado lá no TRT e submetido para julgamento no TST. Beleza? Então, é interessante que o RR ele tem uns requisitos de admissibilidade que estão previstos nesses artigos aqui. E aí a gente tem que ter noção de que existem requisitos diferentes para se o procedimento for, o rito for ordinário ou o rito for sumaríssimo. Beleza? Então estão previstos nesses artigos aqui. Então, como eu coloquei, no TST caberão esse... tá. Então, estamos tratando do recurso de revista no TST, beleza? Então, o requisito básico desse recurso de revista no TST é o quê? Que exista essa apresentação do recurso ordinário anterior. Tem que ter um recurso ordinário no TRT sendo julgado improcedente, porque senão não cabe recurso de revista no TST. Isso quer dizer o quê? Que quando as matérias que são de competência originária do TST, não caberá recurso de revista. Beleza? Interessante também a gente notar que dentro do TST caberá os embargos ao TST. Beleza? Então esses embargos estão previstos na Lei 13.015. São 2 tipos de embargos: os embargos infringentes e os embargos divergentes. Os embargos infringentes, eles são contra a decisão não unânime em dissídio coletivo. Então, quando a gente está tratando de competência originária do TST, caso haja alguma dissonância dessa decisão, né, ou seja, uma decisão não unânime em dissídio coletivo, que são a competência, matéria originária do TST, contra essa decisão, eu poderia apresentar embargos infringentes. E também tem os embargos divergentes, que havendo discordâncias entre as turmas do TST, nos dissídios individuais. Aqui sim é o caso do RR no TST. Imagina que uma turma proferir um acórdão que vai de encontro a um acordo de outra turma. Aí caberá também embargos divergentes ou embargos ao TST no prazo de 8 dias. Beleza? Bom, tudo isso sendo julgado, certo? A gente
ultrapassou todos esses recursos, né? O embargo de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, embargo, agravo de instrumento, embargos ao TST, embargos infringentes, embargos divergentes, tudo isso sendo ultrapassado, a decisão transita em julgado, volta para a vara de trabalho para que possa haver a liquidação da sentença, né? E aí a gente passa para o processo de execução. Beleza? Bom, espero ter ajudado, pessoal. Boa noite aí, bons estudos para vocês todos.